Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para louvarmos ao Senhor. Deve ser uma surpresa para muitos eu estar aqui, mas Deus sabe, então nós estamos aqui para louvar o seu nome. Vamos iniciar com o coro 160, Conheci o Mundo Mal. Passado esses últimos dias. Louvado seja o teu nome, por todas as tuas bondades em nossas vidas. Obrigado por esse momento, que o Senhor nos ajude nesse tempo a te louvar com os corações voltados para ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Seguir, coro agora 157, Aliança. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu.
o 131, eu creio. Logo após esse coro, nós vamos ouvir a leitura do irmão Josias. 131, eu creio. A leitura é Hebreus 11, de 17 ao 29. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada toda ascendência, porque considerou em Deus que era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios fora tragados de todo. Obrigado, Josias.
gracias pela leitura. Dessa vez por 220, a Ti, Senhor. Brilha Jesus. Logo após esse hino, nós também vamos ouvir um especial com os irmãos. Hino, coro, na verdade, o número 240, Brilha Jesus. Bem no meio das trevas brilha.
278 no livro de Coros e 377 no Cantor Cristão. Não sei porquê. 278 livro de Coros e 377 no Cantor Cristão. Não sei porquê de Deus amor assim se revelou, porque razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E glória como Espírito, convencidos do plano, revela Cristo, verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal homem é destinado a mim. Se maus ou maus dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei que tenho crido, que estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se deve andar de bem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o teu tesouro até o dia final. Bem, irmãos, esse foi o nosso momento de louvor. Agradecer a cada um que cantou. Agora nós vamos ouvir o estudo da Palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender mais sobre a sua palavra. Nós temos aos domingos à noite, quando eu prego, temos aprendido, estudado o Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, e temos aprendido já lições preciosas a respeito do nosso mestre, que tem implicações práticas na nossa vida, sobretudo a missão de Cristo aqui nesse mundo tem implicação prática central na nossa vida, que é a nossa salvação. Também o seu exemplo, o seu ensinamento tem, e o que nós temos aprendido da pessoa dele tem trazido implicações preciosíssimas para nós, como seus servos, seus discípulos. Hoje nós estudaremos mais um trecho do Evangelho de Marcos. Está lá em Marcos 14, de 27 a 31. Abra lá a sua Bíblia, Marcos 14, 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência:
ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos os oráculos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Também te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso, gracioso para conosco, sobretudo que diz respeito à nossa condição eterna. O Senhor nos salvou mediante o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. O Senhor abençoe para que possamos crescer mais no entendimento e no discernimento da Tua Palavra, dessa verdade tão central e preciosa para nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. A partir desse momento até a crucificação de Cristo, o texto aqui é dividido em cenas. A primeira cena é essa aqui, dos versículos 27 a 31, que é a cena da predição do abandono, da negação, por parte dos discípulos. A próxima cena é a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, versículos 32 a 42. E a terceira cena é a prisão de Cristo, versículos 43 a 50. Hoje nós abordaremos a primeira cena, que é o anúncio de Jesus Cristo, do abandono da parte dos discípulos para com Ele. Que eles iriam abandoná-lo, e também em relação a Pedro, negá-lo. Abordaremos aqui esse texto, essa passagem aqui, essa porção, e extrairemos aqui lições preciosas para a nossa vida. Hoje, nesse texto aqui, é interessante nós percebermos inicialmente quão bem o nosso Senhor Jesus Cristo ele teve conhecimento prévio, a sua presciência em relação à debilidade e da fraqueza dos seus discípulos. Versículo 27 deixa isso bem claro, que o Senhor tinha um conhecimento, já tinha consciência da fraqueza, quão débeis eram os seus discípulos e qual seria a atitude deles, bem próximo da lei. Versículo 27 diz: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Cristo começa aqui, como no texto passado, com uma revelação. Ele faz um pronunciamento que certamente, como na ocasião da ceia lá, da Páscoa, celebração da Páscoa, pega esses discípulos aqui e eles ficam chocados. Jesus começa dizendo: todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me abandonar. E ele alega isso, alicerça isso, baseia isso numa passagem do Antigo Testamento, em Zacarias 13, versículo 7. Ele baseia nessa predição lá de Isaías, também no conhecimento que ele tem, inclusive até da Escritura, o conhecimento que ele tem como Deus, com a sua presciência. Ele sabia de antemão a fraqueza, a debilidade, conhecia a fraqueza dos seus discípulos. Versículo 27 deixa isso bem claro, não é surpresa para o Senhor. E também podemos inferir daqui que o Senhor Jesus Cristo não é alguém que está ali agindo ingenuamente, sem conhecimento de causa, sem conhecimento dos passos que virão a seguir, dos próximos acontecimentos. Nós já vimos isso no estudo passado. O Senhor tem total domínio sobre isso, total conhecimento, inclusive aqui a respeito da postura dos seus discípulos, que eles o abandonariam. Jesus revelou claramente o que eles estavam prestes a fazer. Todos vocês vão se escandalizar. Em outra versão, todos vão me abandonar. Ele usa aqui pronomes pessoais, vós mesmo. Vocês vão me abandonar, vocês vão se escandalizar comigo. Ele é bem direto, ele não generaliza, ele diz: vocês mesmos, vocês vão me abandonar, todos vocês. Vocês vão me abandonar. E Pedro, em particular, mostrou, normalmente Pedro, mas todos os discípulos, né? Versículo 29, e Pedro enfatiza mais ainda, como Pedro era mais adiantado, ele sempre se pronunciava com mais força, ele era o primeiro a se levantar. Pedro diz, respondendo aí, Pedro diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E veja aqui, Pedro diz: eles pode ser que te abandonem, é possível que eles te abandonem. Ainda que eles te abandonem, eu vou permanecer fiel a ti. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele, no versículo seguinte, versículo 30, ele vai reafirmar para Pedro: Pedro, em verdade te digo que não somente me abandonar, mas tu vai me negar 3 vezes. Então o Senhor Jesus Cristo tinha um conhecimento prévio
O Senhor Jesus Cristo, ele tinha ciência dos eventos que aconteceriam, ele tinha ciência da postura, de como os discípulos, os seus próprios discípulos, reagiriam mais para frente em relação a ele mesmo, ao próprio Mestre, ao próprio Senhor. Todos eles se escandalizariam com ele, todos eles o abandonariam. E isso traz para nós lições preciosas, irmão. Traz lições para nós que a presciência do Senhor, o conhecimento prévio do Senhor, de como esses discípulos reagiriam, de como eles lhe abandonariam, não impediu o Senhor de escolhê-los. O Senhor já sabia qual seria a reação deles no final, mas mesmo assim o Senhor os escolheu para serem seus apóstolos, para serem seus discípulos. O Senhor permitiu que eles fossem ali próximos, amigos, companheiros íntimos, tendo perfeito conhecimento do Senhor, participando ali, usufruindo ali do ministério do Senhor Jesus Cristo, da companhia de Cristo, do bem, dos ensinamentos que vinham como efeito do contato com o Senhor Jesus Cristo, de estar sendo discipulado por Cristo. O Senhor tinha conhecimento de que eles falhariam, que eles o abandonariam, mas mesmo com esse conhecimento, o Senhor os escolheu para si. O Senhor os trouxe para perto de si. O Senhor dedicou-se a trabalhar neles, na vida daqueles homens, a mudá-los, a moldá-los ao ministério que Ele teria para eles. O Senhor os escolheu. Cristo concedeu-lhes o grande privilégio de estarem continuamente na sua companhia, de ouvirem a sua voz, apesar de estar plenamente consciente, estar plenamente cônscio da fragilidade, da pequenez que aqueles discípulos demonstrariam em relação à sua fé no final. A fé daqueles discípulos mostraria a sua pequenez, a sua fragilidade no final do ministério terreno de Cristo, depois de ter passado tantos dias, tantos momentos preciosos com o Senhor Jesus Cristo de intimidade, eles o negariam, mas a despeito dessa realidade, e o Senhor, conhecendo, tendo ciência de tudo que aconteceria em relação aos discípulos, mesmo assim, Ele os escolheu, Ele os chamou para ser seus discípulos. Esse detalhe é um detalhe notável que merece estar continuamente na nossa memória, é algo que nós devemos trazer sempre na nossa mente. Como o Senhor tratou e trata com todos os seus discípulos, não somente os 12 apóstolos, mas todo e qualquer servo dele, nós devemos nos consolar diante desse pensamento de que o Senhor Jesus Cristo ele não rejeitou o seu povo, que Ele não rejeita aqueles a quem Ele escolhe por causa de suas falhas, por causa de suas imperfeições, por causa de suas fraquezas. O Senhor não rejeita o seu povo, não rejeita aquele seu servo por causa de suas fraquezas. Ele sabe quem são eles, ele conhece o coração de cada um, ele conhece a realidade do ser humano pecador, ele os recebe apesar dos seus defeitos e dos seus pecados, e uma vez que venham a Cristo pela fé, Jesus Cristo nunca mais os rejeita. O próprio Cristo diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a realidade de que o ser humano é pecador, de que nós somos pecadores, de que somos fracos, somos imperfeitos, apesar de tudo isso, dessa condição humana que nós temos, o Senhor nos acolhe, não nos rejeita baseado nas nossas falhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, porque é nosso sumo sacerdote. Ele faz parte da glória dele, apesar das nossas transgressões, dos nossos erros, cobrir as nossas transgressões, perdoar os nossos pecados, uma vez que haja reconhecimento e confissão dos mesmos. Então Jesus sabia perfeitamente bem a atitude daqueles discípulos, dos 12, inclusive mostrou para eles, assegurou que seria assim, mas no versículo seguinte, versículo 28, diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. O Senhor diz: vocês vão me abandonar, é certo que irão, todos vocês vão se escandalizar comigo, vocês falharão, vocês me desprezarão, me rejeitarão, renunciarão a mim, mas eu irei adiante de vós, eu mesmo assim estarei convosco, eu tornarei e irei adiante de vocês, me encontrarei com vocês. Então o Senhor reafirmou o compromisso com esses discípulos, apesar das suas falhas. Cristo assegurou que
tornaria, que continuaria com eles aqui. Então, a primeira aplicação desse ponto aqui, de que o Senhor, apesar do conhecimento prévio que ele tem das falhas, das fragilidades, dos pecados, das imperfeições dos seus discípulos, mesmo assim, ele anda conosco, ele nos acompanha, não nos rejeita por causa das nossas falhas. O Senhor tomou a tarefa de salvar o pecador, e essa tarefa consiste, a base dessa salvação concentra-se exclusivamente na eficácia do Senhor, na perfeição do Senhor Jesus Cristo, e não na perfeição do ser humano. Então o Senhor Jesus Cristo já considera quem nós somos, o que somos, pecadores em transformação, que falharão ainda, que cairão, mas que o Senhor tem um compromisso de assegurar nossa salvação, de nos acompanhar, nos promovendo em crescimento na companhia dele. Uma segunda aplicação aqui para nós, como crentes, nossa conduta, que nós devemos aprender a julgar os nossos irmãos, a conduta dos nossos irmãos com graça, ser graciosos com os nossos irmãos. Não devemos atribuir a eles uma posição inferior por causa de suas falhas, por causa de suas imperfeições, por causa da sua fraqueza e muitas vezes do seu fracasso. Nós devemos lembrar que o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele suporta as fraquezas dos crentes, dos seus servos, e razão pela qual nós também devemos procurar suportá-los. Nós devemos não aprovar suas falhas, não devemos aprovar, não devemos aplaudir as suas falhas, mas nós devemos, no nosso julgamento, no nosso julgar das fraquezas uns dos outros, devemos agir com uma maior graça, devemos compreender que todos nós somos falhos, que só o Senhor Jesus Cristo é perfeito, que o próprio Mestre, o próprio Senhor, ele não rejeitou o seu povo, os seus discípulos com as suas falhas. Nós também, como crentes, não devemos julgar que o irmão não é salvo, o irmão está condenado, tomando por base as suas falhas, suas fraquezas. Nós devemos agir com graça. Nossa parte é chegar junto do irmão, o irmão chegar junto de mim, e juntos crescermos, reconhecendo que somos falhos, que o Senhor está trabalhando em nós, está trabalhando no nosso progresso espiritual, nos aperfeiçoando, nos santificando, mas falharemos ainda. A Igreja de Cristo aqui é semelhante a um grande hospital. Todos nós, em alguma medida, somos falhos, somos carentes, somos dependentes constantemente do cuidado do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma realidade que perdurará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Até estarmos para sempre com o Senhor, nós precisamos ser reformados, transformados, precisamos de tratamento. Por quê? Porque a nossa realidade é essa mesmo. Os fracos, somos débeis, carecemos do cuidado constante do Senhor. Por isso, baseado nisso, que somos assim imperfeitos, ainda não atingiríamos a perfeição até o Senhor voltar, é que ao avaliar, ao olhar, ao se deparar com falhas dos nossos irmãos, nós devemos ser mais graciosos, nós devemos ser mais misericordiosos. O Senhor agiu assim com os seus discípulos. O Senhor tinha plena consciência das falhas dos seus discípulos, mas mesmo assim ele continuou acompanhando aqueles discípulos, ensinando aqueles discípulos. Ele não os rejeitou, ele agiu em favor deles, se apropriou deles. Outra verdade que esse texto aqui traz para nós é que podemos perceber quanto consolo os crentes podem perder por causa de descuido e desatenção. Quanto consolo, conforto na palavra de Deus os crentes podem perder por causa de desatenção, por causa de descuido. E o versículo 28 deixa isso bem claro. Jesus Cristo afirmou que os discípulos iriam abandoná-lo, iriam rejeitá-lo, iriam se escandalizar com ele, como está escrito, deu base ainda, Zacarias afirma isso, e base também no seu conhecimento. Mas o versículo 28 ele diz: mas vocês vão me abandonar, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. O Senhor Jesus Cristo aqui referiu-se claramente à sua ressurreição.
Ele já tinha se referido em outras ocasiões, em outros momentos. Cristo já tinha deixado bem claro que ele viria para Jerusalém, que ele passaria por todo aquele sofrimento. Deu detalhes: vamos zombar de mim, vão me matar, mas depois eu ressuscitarei depois de 3 dias. Aqui, mais uma vez, ele reafirma: depois da minha ressurreição, eu iria adiante de vós, eu iria adiante de vocês. Entretanto, parece que essas palavras foram palavras que passaram desapercebidas. Parece que foram ditas em vão. Os discípulos ouviram, mas não guardaram essas palavras no coração. Essas palavras não promoveram nenhuma impressão deles. Eles não foram atingidos pela realidade dessas palavras, a profundidade da realidade que essas palavras demonstravam aqui, que Cristo ressuscitaria. Se eles tivessem atentado, eles teriam consolado, confortado, quando se deparassem com Cristo sendo preso e sendo morto. Então eles teriam plena consciência: não, ele está passando por isso, mas ressuscitará. Parece que essas palavras encontraram corações desatentos, ouvidos desatentos, e não surtiu nenhum efeito no coração daqueles discípulos. Parece que eles não compreenderam, não entenderam, e isso não surtiu nenhum efeito no coração deles. Tanto é que, quando Cristo foi traído, eles o abandonaram. Quando Cristo foi crucificado, eles quase chegaram em desespero. Quando Cristo ressuscitou ao 3º dia, eles não acreditaram que fosse verdade. Por quê? Porque aquelas palavras que Cristo afirmou e já tinha afirmado anteriormente, e ele ressuscitaria, essa verdade central, encontrou corações vazios, não encontrou descanso no coração daqueles discípulos. Com certa frequência, Cristo tinha falado dessa verdade, mas parece que eles ouviram, mas não receberam em seus corações essa verdade. Irmãos, como a base do nosso ponto diz, muitas vezes nós perdemos, como crentes, o consolo, o conforto por causa de desatenção, por causa de descuido para com a palavra do Senhor. Esse relato aqui, essa realidade aqui dos discípulos não entenderem e não guardarem essa realidade, essa verdade tão preciosa no coração deles, é um quadro perfeito da natureza humana. Quão frequentemente nós vemos essas mesmas ações na nossa própria experiência pessoal? Quantas e quantas vezes nós lemos verdades, a palavra de Deus, diariamente, anualmente, constantemente, estamos em contato com essas verdades, sem contudo nos lembrarmos depois, sem contudo essas palavras acharem lugar, morada, sem contudo elas acharem guarida no nosso coração. São verdades que são lidas, que são ouvidas, são lidas na palavra de Deus, na Bíblia, são ouvidas por meio de sermões, são ouvidas por meio de aconselhamento de irmãos e tudo, mas são palavras que a semelhança dos discípulos, não encontram, não repousam, não descansam na nossa reflexão, na nossa meditação. Ouvimos, quantas vezes nós ouvimos, mas nos esquecemos. É como se não tivéssemos lido, ouvido essas passagens. Quantas doses de sabedoria nós perdemos quando não damos ouvidos atentos, quando nos descuidamos, quando estamos desatentos em relação às verdades preciosas da palavra de Deus. Quanto conforto e consolo esses discípulos perderam porque não deram ouvido dessa verdade, e assim nós falhamos também. Um dia, essas palavras, essas verdades que nós muitas vezes passamos por elas e passamos de modo desapercebidos e não guardamos no nosso coração, essas palavras elas vão ser palavras que no momento preciso são verdades que no momento da aflição, no momento da perseguição, no momento da tristeza, do luto, no momento das dificuldades, o nosso ânimo vai embora, porque nós não temos o conforto, o consolo das verdades, porque estamos desatentos, descuidados ao passar por essas verdades e não guardar no nosso coração. Quando as aflições chegam, e normalmente nesses momentos nós nos apoderamos de passagens bíblicas, e nesses momentos, essas passagens fazem todo sentido. Quando a aflição, quando a dor vem, quando somos confrontados mesmo com o sofrimento e nos deparamos com essas verdades, elas fazem sentido, elas fazem todo sentido. E aí nós recordamos de já ter tido lido essas passagens, nós recordamos de ter passado por elas, mas que naquele momento essas palavras foram como se nada tivesse acontecido na nossa vida, como se não tivéssemos lido essas passagens
não deixou nenhuma impressão em nosso ser, em nós, não nos preparou para o momento da dor e da aflição, e isso nos envergonha, irmãos. Devemos estar atentos, devemos desenvolver a nossa sensibilidade para que no momento que nós estivermos lendo a palavra de Deus, nós devemos rogar ao Senhor, orar ao Senhor, rogando por uma viva compreensão da palavra de Deus, rogando ao Senhor para que estejamos lendo e ouvindo a palavra de Deus com o máximo de atenção, sondando todas as partes, cada detalhe da palavra, da verdade de Deus. Nós não devemos perder de vista, porque são verdades preciosas. Nós não devemos ser desatentos e descuidados ao ponto de passarmos por verdades que podem nos consolar diante das aflições, que podem nos promover ânimo diante das aflições. Cristo diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo, irmãos, é resultado do conhecimento das verdades que nós temos da palavra de Deus. Conhecimento das verdades que a palavra de Deus nos ensina, uma vez que lemos, ouvimos de modo atento, sondando, buscando compreender perfeitamente a realidade, a verdade por trás dessas afirmações da palavra de Deus, para que quando a solidão, quando a tristeza, quando as aflições vierem, nós passemos por elas com bom ânimo, porque temos um bom entendimento, porque as verdades da palavra do Senhor que nos consolam, que nos confortam, encontraram em nós lugar, não passaram por nós desapercebidas. Então, irmãos, devemos estar atentos. As verdades não devem ser negligenciadas. Nós devemos estar atentos às verdades da palavra de Deus, porque essas verdades, a seu tempo, elas têm efeitos muito preciosos na nossa vida. Os discípulos, se tivessem dado atenção a essa verdade de que Cristo ressuscitaria, que Cristo já tinha dito tantas vezes, certamente eles teriam outra atitude, eles teriam agido de outra maneira. Mas essa verdade passou desapercebida, não trouxe nenhuma impressão positiva no coração daqueles discípulos. Pelo contrário, eles fizeram ouvidos surdos dessa palavra. Então, irmãos, se nós não caímos nesse mesmo erro, vamos passar lendo a palavra de Deus, mas sondando detalhadamente, buscando compreender, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor auxílio para compreendermos todas essas verdades, para que assim possamos ser consolados, confortados por elas. Tudo bem, então já vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo, primeiro ponto, tinha um conhecimento prévio, tinha uma presciência de que os seus discípulos o abandonariam, e ele afirma, dá até base bíblica, Zacarias 13, 7. Mas mesmo com esse conhecimento, o Senhor Jesus Cristo não os abandonou, não os rejeitou, e isso traz lições preciosas para nós, que, como já vimos, a base da nossa salvação não está no bem e na perfeição da nossa parte, mas no bem e na perfeição, na perfeição do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos entender que o Senhor conhece nossas falhas, mas mesmo assim Ele nos aceita, não nos rejeita e lida conosco, buscando nosso progresso, nos ensinando, nos capacitando, nos santificando, nos lapidando. Também entendemos com isso que nós devemos ser mais graciosos com as falhas uns dos outros, porque o próprio Cristo não foi tão duro como muitas vezes nós somos uns com os outros. O Senhor Jesus Cristo considera que nós somos falhos, embora deseje a nossa santificação, embora trabalhe no nosso coração para nos santificar, mas Ele não nos rejeita por nossas falhas, mas Ele considera, nos perdoa as falhas. Também já vimos que devemos estar atentos às verdades da palavra de Deus, para que não passe desapercebido no nosso coração essas verdades que nos confortam, que nos consolam nos momentos difíceis, assim como os discípulos que deixaram passar essa verdade central aqui da ressurreição e não compreenderam e perderam a bênção do consolo dessa verdade no momento difícil. E por fim aqui, terceiro e último ponto, nós vamos observar versículos 29 e 31 especificamente, que a autoconfiança, quanto autoconfiança, algumas vezes encontra lugar no nosso coração, até mesmo como cristãos. O orgulho, a autoconfiança, e isso é uma inconsciente autoconfiança,
nos pega e se abriga no nosso coração, toma de conta de nós, versículo 29, Pedro diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Versículo 31, ele insistia com mais veemência: Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. O apóstolo Pedro, ele não podia imaginar, irmãos, que fosse possível ele negar o Senhor Jesus Cristo. Na mente dele, ele jamais negaria o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não, o pessoal aí pode te negar, eu jamais. E Cristo diz: rapaz, tu vai me negar, tu vai me abandonar, né? Não só me abandonar, mas tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Pedro disse: insistia com veemência. O texto diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim, todos os discípulos compartilharam do mesmo pensamento. O versículo diz: assim disseram todos. Então todos, Pedro e os outros disseram com veemência, afirmaram firmemente: ó, Senhor, jamais te negaremos. Embora seja preciso morrer contigo, jamais te negaremos. Então essa autoconfiança que estava no coração deles é algo que nós devemos observar aqui e destacar como um perigo grande que nos ronda, que nós como servos de Deus devemos estar atentos a isso e eliminar por completo essa ideia de autoconfiança no nosso coração. Todos os discípulos disseram, foram unânimes aqui. Mas nós já sabemos aqui que não demorou muito tempo, questão de horas, essa fidelidade toda aqui, esse compromisso todo com o Senhor, essa fidelidade aqui, ora, quase incondicional com o Senhor, não passou de uma vanglória mesmo, de uma autoconfiança falsa, que na hora da aflição, na hora do sofrimento, na hora do teste, se desfez, se tornou em nada. Não se passaram nem 12 horas e os discípulos já tinham abandonado o nosso Senhor Jesus Cristo, já tinham fugido, esqueceram-se de todos os seus protestos de fidelidade. E nós vemos aqui, Pedro ele gosta de censurar o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós já estudamos isso aqui, quando diz que é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja morto e passe por tudo aquilo que Pedro diz: não, isso jamais vai acontecer contigo, rapaz. Não diga isso. Pedro repreendeu o Senhor Jesus Cristo naquela ocasião, e aqui Pedro, não na mesma intensidade, mas Pedro ele protesta, ele insiste que é o Senhor: não, de modo nenhum vou te negar. De modo nenhum. Embora que todos te neguem. Cristo disse: pai, tu vai me negar 3 vezes, antes que cante o galo, tu vai me negar. Pedro dizia com mais força: de modo nenhum, não negue. Embora que seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mas Cristo afirma aqui, versículo 31, versículo 30, Jesus diz: em verdade eu te digo. Não adianta você estribuchar, Pedro, ou o restante dos discípulos. É uma realidade. Eu não estou colocando dúvida, eu estou dizendo: é possível que vocês me neguem. Eu estou afirmando: vocês me negaram, vocês me abandonarão. E tu, Pedro, vai me negar 3 vezes. Então, em verdade eu te digo, antes que, ainda esta noite, Jesus diz: tu vai me negar? E digo mais, ainda é essa noite ainda, é daqui a pouco tu vai me negar. 3 vezes tu vai me negar, antes que cante o galo 2 vezes. Lá na Palestina, o canto do galo era de meia-noite e meia. O canto do galo normalmente acontecia meia-noite e meia, 1h30 e 2h30. Então, essa expressão, o canto do galo, consistia nesse espaço de tempo, da meia-noite às 3 horas da manhã. De meia-noite às 3 horas da manhã. O que Cristo está dizendo aqui é: Pedro, tu vai me negar? E te digo mais, eu vou dizer até a hora que tu vai me negar. Tu vai me negar nessa hora aqui, antes que 2 vezes cante o galo. Tu vai me negar. Então o Senhor Jesus Cristo está afirmando uma realidade, apesar da autoconfiança dos discípulos e de Pedro, essa confiança, desse orgulho, de confiança deles, dessa vanglória. Cristo diz: não adianta, você vai me negar 3 vezes e a hora é essa aqui. Segundo cantar do galo, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Cristo dá a hora exata. Cristo diz: você vai me negar, e é nesse horário aqui. Não adianta estribuchar. Não adianta. Então, irmãos, a vanglória, essa glória vã, essa autoconfiança
que muitas vezes encontra lugar no nosso coração, no coração dos cristãos, é um mal, é algo que nós devemos tirar, devemos jogar para longe, porque no exemplo dos discípulos, diante do primeiro confronto, diante do perigo, essa autoconfiança, essas promessas de fidelidade já foram varridas para longe, já se reconheceu, já se provou que essa autoconfiança não se sustenta na realidade humana. E nós devemos entender, de modo semelhante, que nós pouco sabemos como agiremos em qualquer situação que nós passarmos, nós pouco saberemos. Nós devemos deixar de lado essa autoconfiança. Fazer afirmações generalizadas quando nós estamos num bem bom é uma coisa, mas nos supor passando por uma tribulação, por uma situação de sofrimento, quando nós somos confrontados com a dor, naquele momento ali, naquela ocasião, nós nunca saberemos como nós passaremos por ela. Nós podemos fazer afirmações baseadas na nossa autoconfiança, mas o momento de passar pela aflição, o momento de passar por aquelas circunstâncias que afetam nossos sentimentos, nossas emoções, nós não podemos afirmar autoconfiante, orgulhosamente, de modo orgulhoso, até passarmos por ela. Então, irmãos, vamos deixar de lado, vamos aprender, vamos orar a Deus pedindo humildade, porque Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. A autoconfiança, o orgulho, a soberba, a autoconfiança em si mesmo, de se achar que é suficiente, que é autossuficiente, que não precisa, de que jamais vai cair, jamais vai falhar, jamais vai negar. Irmãos, abandonemos isso. Caiamos para a nossa realidade, vamos cair em si, porque a nossa realidade é quando a dor, o sofrimento, a tribulação vem, então nós devemos estar confiantes no Senhor e não em nós mesmos. Devemos estar resguardados no conforto, no consolo das verdades do Senhor e não nós mesmos. Nós devemos orar ao Senhor pedindo sempre humildade. Em nossos corações há muito mais iniquidade do que nós conhecemos. Nós estamos estudando aqui na IBD o perigo que o pecado para as nossas vidas. Como esse pecado se infiltra e toma toda a extensão do nosso ser, que nós desconhecemos o nosso próprio coração. Nós não conhecemos, não podemos sondar nem nossas próprias falhas. Nós não podemos sondar nem saber exatamente o grau de pecado que nós poderemos atingir, o que nós atingiremos. Nosso coração é um celeiro, é uma sementeira de iniquidades. Nós podemos cair facilmente se não estivermos amparados no poder do Senhor. Se nós nos ampararmos no nosso próprio poder, na nossa própria confiança, autoconfiança, nossa própria potência, certamente nós cairemos. Então, irmãos, vamos deixar a soberba de lado. Vamos pedir humildade ao Senhor, vamos orar. A soberba é sinônimo de queda, é sinônimo de ruína. A palavra de Deus já diz, não existe nenhum grau de pecado ao qual não possa descer o maior dos santos. Você pode considerar a pessoa mais santa do que você conhece, mais piedosa. Essa pessoa, ela pode cair em qualquer pecado, se ela não estiver resguardada, sustentada pela graça de Deus, se não estiver vigiando e orando. Então, irmãos, vamos deixar a autoconfiança de lado. Os discípulos aqui, muito autoconfiantes, Pedro sobretudo, mas todos eles tiveram uma atitude idêntica, versículo 31, assim disseram todos, assim como Pedro falou, a sua autoconfiança, todos falaram também. Então, demonstrou essa soberba, nós devemos, como exemplo contrário, proceder de um modo humilde, buscando sempre consolo e conforto no Senhor. Versículo 1 Coríntios 10 e 12 vai dizer que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. A nossa autoconfiança, irmãos, é um perigo para nós. Nós devemos estar sempre atentos, apenas ligados. Eu estou em pé agora? Graças a Deus. Senhor, é por tua força. Se depender de mim, do meu poder, do meu esforço, eu vou cair. Então, o versículo deixa bem claro aqui, você está em pé agora, mas é possível, bem possível que você caia. Então, cuide para que não caia. E não se orgulhe, não se vanglorie porque você está em pé e o outro está no chão, caído. Você está em pé? Cuide, vigie, peça oração a Deus, peça humildade, peça a graça de Deus na sua vida para que você não caia. Versículo Provérbios 28 e 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato.
Então, irmãos, a autoconfiança, confiar em si mesmo, confiar nas potências, na suficiência de si mesmo, do seu coração, de que você vai permanecer firme, pode acontecer qualquer coisa, pode cair céus e terra e você vai permanecer fiel, firme. É uma atitude que não é uma atitude digna e correta do cristão, que entende a sua condição de pecador, entende que está na condição de servo de Deus, de filho de Deus, somente pela graça e o cuidado de Deus, como nós já vimos. É o cuidado e a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida que nos trouxe à posição que nós estamos hoje, de salvos em Cristo. Não é a perfeição que há em nós, não é a autossuficiência que há em nós, mas a autossuficiência de Cristo, o poder de Cristo. Então, irmãos, o Evangelho deve ser uma realidade constante na nossa vida. Constante na nossa vida. Constantemente nós devemos negar a nós mesmos. Constantemente nós devemos negar, esmurrar o nosso próprio corpo, negar a si mesmo. Essa é a essência do discipulado, essa é a essência de seguir a Cristo. Não é autoconfiança, não é confiar em si mesmo, mas é negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é o que Cristo diz. Confie somente em mim, tome a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Essa é a essência do discipulado. Não é um requisito para ser salvo, mas é uma constância na vida do crente, do cristão. Negar a si mesmo. Faz parte, é uma característica dele. Ele nega a si mesmo, nega a sua própria condição, nega a autoconfiança que está no seu coração. Então, irmãos, aprendamos com isso. Busquemos humildade da parte de Deus, oremos ao Senhor pedindo humildade. Vamos rejeitar qualquer ideia de autoconfiança, de soberba, de confiarmos em nós mesmos. A palavra de Deus é bem clara. Nós, por nós mesmos, somos fracos, falhos e cairemos sempre. Dependemos sempre da graça de Deus. Que esse texto aqui, irmãos, com essas lições, possam ter encontrado corações atentos, ouvidos atentos, que essas verdades sejam verdades que nos confortem em momento oportuno, nos confortem desde já, que no momento da aflição, da dor, essas realidades e outras realidades da palavra de Deus encontrem ocasião de nos confortar, porque estão gravadas na nossa mente e no nosso coração. São verdades que nos confortam, nos consolam, nos fazem prosseguir confiantes no Senhor. Devemos entender que a nossa autoconfiança é prejudicial para nós, prejudicial para nos confiar completamente no Senhor, plenamente no Senhor. E devemos entender também, primeiro ponto lá, que apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, tem trabalhado na nossa vida buscando o nosso progresso. Ele está indo adiante de nós, seus discípulos, com um cuidado extremo. Então, irmãos, cuidemos. O Senhor conhece a nossa vida, conhece nossas falhas, nós conhecemos nossas falhas, nossas fraquezas, somos falhos, portanto devemos recorrer ao Senhor, devemos recorrer às suas verdades que nos consolam, que nos confortam, negar a nós mesmos, negar a autoconfiança, recorrer sempre humildemente à graça que vem do Senhor, às verdades que nos consolam e que nos sustentam, que vem do Senhor, e entendendo sempre que carecemos em todas as áreas do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que essas verdades sejam verdades reais que nos movam a nos aproximar mais do Senhor, confiando plenamente nele. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse bom tempo aqui, pela verdade tão preciosa da Tua Palavra, que nos faz entender mais a realidade de quem somos e a realidade de quem Tu és. Possamos cada dia mais negar a nós mesmos e buscar o Senhor inteiramente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos. Vamos agora para os avisos. Nós, como já de costume, estamos disponibilizando os cultos aí no grupo do WhatsApp da igreja, também no grupo do Facebook. Ambos são exclusividade de acesso exclusivo só da Igreja Bíblica de Aranaú. Os irmãos usem esse recurso e cultuem ao Senhor juntamente conosco aqui. A ideia não é assistir ao culto, mas cultuar na sua casa. O crente ele não assiste culto, ele cultua. Então a ideia é você no seu lar, na sua casa, com toda a reverência, com todo o cuidado, cultuar ao Senhor juntamente conosco, todos, embora não presentes aqui, reunidos, mas no seu lar, na sua casa, com a sua família, cultue ao Senhor com toda a reverência em espírito e em verdade. Outros avisos é que próximo domingo nós teremos culto de missões, portanto o irmão já fique atento à sua oferta missionária. Pense aí no modo como você vai entregar a sua oferta missionária.
temos algumas opções. Você pode vir aqui no prédio da igreja e depositar no lugar de costume, ou você pode se utilizar da conta que o irmão Júlio também disponibilizou. Você proceda de modo que se encaixe melhor na sua realidade aí. Então, fique atento aos nossos compromissos missionários, oremos pelos missionários. Naquele domingo que vem, nós teremos a participação do missionário Wesley Alencar. Ele vai prestar um relatório do seu ministério em Portugal, missionário apoiado pela igreja, e também trará a mensagem da palavra de Deus para nós, para o nosso coração, no domingo que vem. Então, os irmãos, fiquem atentos a isso. Também um aviso mais para frente é que nós já está marcado a data do 12º Café Missionário do projeto Lutando Juntos. Então, será dia 17 de julho, lá em Parazinho, município de Granja. Então, os irmãos orem por essa programação e, se possível, dê o seu nome, já garanta a sua participação nesse café. Nós estamos no meio de uma pandemia, onde tem que ser tomadas certas medidas de isolamento. Nós oramos ao Senhor que naquela data já seja possível nós realizarmos esse café, mas entregamos nas mãos de Deus. Foi estabelecida essa data, mas se não for possível nos reunir naquele dia, então será tomada outra medida, mas a ideia é nos orar ao Senhor. Se tudo correr bem, é possível que possa dar certo esse café missionário no Parazinho no dia 17 de julho. Oremos por essa programação também. Vamos continuar orando uns pelos outros, orando por essa situação. Os irmãos têm colocado suas petições no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp. É o ponto ali de comunhão ali, é o grupo, então tem sido bom. Então vamos aproveitar esse recurso para estarmos mais próximos, informando uns aos outros a realidade diária de cada um, das nossas necessidades, nossos pedidos de orações. Então vamos seguir dessa forma. Vamos encerrar com a oração. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse bom tempo aqui, pelo que já foi feito aqui, que o Senhor possa ter se agradado, possa ter saído de nós louvores sinceros, que a Tua palavra possa ter encontrado corações sinceros também, um desejo sincero de Te servir, de aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite.